Nossa, tá lendo uma enciclopédia? Ah, é a Bíblia! O que é isso aí? É um código civil? Olha, eu vou te dizer que tem poucas coisas mais difíceis do que aparecer em público, ainda mais como eu fiz nas férias, no meio da praia, lendo um livro do tamanho de Guerra e Paz. As pessoas simplesmente não entendem que você tá fazendo isso por prazer. Elas acham que você tá estudando para alguma prova, que você ficou de recuperação na faculdade. E o pior, elas acham que elas têm a obrigação de vir lá, de falar com você, de te resgatar daquela tarefa horrorosa de ficar lendo um livro desse tamanho. Oh, menina, olha, não fica assim não. Deixa que eu sento aqui do seu lado. Eu converso com você, tá? Não precisa ficar lendo esse livro, não. Tudo isso é um saco, mas nem é a parte mais difícil. Gente, a parte mais difícil é chegar no fim dessa leitura, mais precisamente na página 1229, depois de semanas de dedicação. E daí se dá conta de que depois desse livro ainda tem outro livro exatamente igual. Aliás, eu acho até um pouquinho mais comprido do que o primeiro. Mas o que pode, você me pergunta, o que pode levar um ser humano a se submeter a esse sofrimento de ler um livro que no total tem 2.490 páginas e muito singelamente, olha só, coloca aqui no final, fim. Que singelo, né? Fim, eu percebi que tá no fim. Aliás, eu almejei chegar nesse fim, não precisava colocar fim. Minha resposta é sim, vale a pena. Não é fácil, não vou enganar ninguém dizendo que foi fácil. Eu tive que abrir mão de muita coisa divertida, bem mais divertida do que assistir o programa do Luciano Huck, especial de verão, mas valeu a pena, porque a história é fenomenal. Eu diria que é uma das melhores, um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida. Eu, sinceramente, eu me apeguei a cada um dos personagens e por mais que várias vezes eles tenham me dado nos nervos, eu realmente vou ficar com muita saudade desses personagens. Mas nesse, que é só o primeiro vídeo de um total de 2 vídeos que eu vou dedicar ao livro Guerra e Paz, do Leon Tolstói, eu não vou falar ainda sobre os personagens e nem sobre o enredo. Eu vou fazer algumas orientações que são fundamentais e que eu gostaria que tivessem feito para mim antes de eu começar essa aventura. É uma tarefa gigante, mas eu vou tentar ensinar como se faz para ler Guerra e Paz. Esse caderninho que eu tenho aqui na minha mão, eu andei mostrando pra vocês, ele foi o meu fiel aliado. Enquanto eu tava lendo Guerra e Paz, eu senti que era extremamente importante fazer anotações enquanto eu ia lendo o livro. A princípio eu pensei em escrever o nome dos personagens e colocar as ligações de parentesco, quem é filho de quem, irmão de quem, casado com quem, porque são muitos nomes, são nomes diferentes, são todos nomes russos, mas no fim eu acabei usando as minhas anotações para anotar os rumos da história, porque Guerra e Paz, como o nome sugere e como o tamanho sugere, é um romance monumental que conta uma grande história sobre muitas pessoas, muitas vidas diferentes e é dividido em muitas partes, tem muitas idas e vindas. Se a gente não toma nota, não precisa fazer resumo de cada um dos capítulos, não é isso? Mas se a gente não escreve, olha, primeiro eles estão na Rússia, depois eles vão para a Áustria, depois eles vão para a Rússia, mais especificamente Moscou. Se a gente não faz essas pequenas anotações, a gente se perde mesmo. Então a minha primeira dica é essa: tome nota dos acontecimentos principais, das idas e vindas e principalmente dos nomes dos personagens. Minha segunda dica é entender pelo menos um pouquinho do contexto histórico do livro. Tudo começa em 1805, lá na Rússia. A Rússia nessa época era um país que mal tinha saído da Idade Média. Isso por quê? Porque ainda existia aquela estrutura, aquela pirâmide social que tinha o rei, o imperador Alexandre na ponta. Em cima, bem em cima dessa pirâmide, você tinha uma nobreza e aí sim, uma enorme camada era constituída por trabalhadores, principalmente camponeses, mas também havia trabalhadores urbanos. Esses trabalhadores ainda eram servos. Olha só o resquício da Idade Média. Ou seja, eles podiam ser negociados como mercadoria, eles eram
propriedade dos nobres que eram donos das terras onde eles trabalhavam. Esse era o contexto da Rússia em 1805. Agora, na Europa estava acontecendo uma coisa muito diferente. A França tinha se tornado um império, na verdade uma ditadura comandada por Napoleão Bonaparte, que além de líder político, era um grande líder militar e estava exatamente naquele ano de 1805 começando uma enorme campanha militar rumo ao leste. A riqueza de informações históricas de Guerra e Paz é tão grande que a minha próxima dica é uma recomendação de leitura caso vocês se interessem por história. Não é obrigatório, mas com certeza vai deixar a leitura ainda mais interessante. É vocês conhecerem esse livro aqui do Eric Hobsbawm, que se chama A Era das Revoluções. Ele investiga especificamente o período na Europa que se dá entre a Revolução Francesa, em 1789, e 1848, o período que compreende, entre outras coisas, as guerras napoleônicas, essas campanhas militares que Napoleão fez pela Europa e que levou o terror para todos os governos locais. Próxima dica, cuidado com a escolha da edição. Eu tô aqui durante todo esse vídeo jogando na cara de vocês esses dois livros que compõem o Guerra e Paz. Essa edição é da Kozak Naif, a falecida editora Kozak Naif, que não existe mais, mas para nossa sorte a Amazon ela comprou todo o estoque da Kozak Naif e mais do que isso, livros como Guerra e Paz, que são vendidos assim nesse box, fazem tanto sucesso que a Amazon pediu para reimprimir. Ela conseguiu aumentar o estoque de Guerra e Paz por algum tempo. Eu não sei por quanto tempo ele vai estar disponível para venda na Amazon. Eu sei que vai chegar uma hora que eles não vão conseguir reimprimir mais e o livro vai sair de catálogo. E além dessa tradução, que foi feita, aliás, pelo Rubens Figueiredo, ter sido feita direto do russo para o português, além de tudo, ele se preocupou em encher o livro de notas de rodapé, que são extremamente importantes para a gente entender a história. Essa edição tem aqui no final, olha só, mapas que ajudam muito a gente a entender, porque além de Moscou e São Petersburgo, eu não conheço mais nenhuma outra cidade na Rússia. Então eles colocam aqui um mapa com várias cidades que são mencionadas no livro e a rota que o exército de Napoleão faz, a rota de ida, a rota de volta. Também nesse final tem um pequeno glossário, ó, com os nomes dos políticos que são mencionados, com os nomes das personagens históricas que aparecem no livro e uma pequena biografia de cada um deles. E sem falar, gente, eu não paro de elogiar essa edição porque eu tô realmente apaixonada por ela. O único problema é que ela é pesada, mas sem falar que a beleza dessa edição é uma coisa que é formidável. Imagina só por quantos anos que eles ficaram planejando esse projeto, lançando esse produto. Então a gente entende por que a Kozak Naif faliu. Não, tô brincando. O trabalho que eles faziam era sensacional. Vale a pena, gente. Se você tiver tiver recursos, tudo, vai lá, compra esse livro, porque é realmente um tesouro que a gente tem na nossa estante. Pra fechar, minha última dica diz respeito, eu sempre gosto de falar isso, diz respeito aos outros materiais que a gente pode usar para ajudar a gente a imaginar a história. Porque nós que moramos aqui no Brasil em 2017, a gente não tem obrigação nenhuma de saber como era a vida na Rússia em 1805. Por isso os filmes, os seriados, as ilustrações em geral, tudo isso ajuda a nossa imaginação. Então muitos de vocês me perguntaram ao longo desse mês se eu conhecia o seriado da BBC, que é o mais recente, a produção mais recente de adaptação do Guerra e Paz, e eu nem sabia que essa série tinha sido feita, então claro que eu fiquei muito curiosa, e sim, eu fui na internet, fui procurar pra ver e assistir os episódios. Então a minha dica não é exatamente que você assista o seriado antes de ler o livro, de jeito nenhum. A minha dica é que você procure imagens, vai lá no Google, joga lá Guerra e Paz, BBC, você vai ver imagens que vão te ajudar a imaginar os personagens, que também vão te ajudar a visualizar as cenas e visualizar o clima geral dessa obra. Por que eu não recomendo você ver antes? Além do motivo óbvio, que é porque eu quero que você leia o livro e não só assista o seriado,
é também porque, embora o seriado seja muito bom, ele é muito simplificado. Não dá pra perceber no seriado que os personagens são muito contraditórios, multidimensionais, cheios de nuances e que nenhum deles nem é muito bonzinho, nem é muito malzinho, nem é muito inteligente, nem muito burro, todos eles são tudo isso misturado. Mas tudo isso eu só vou falar pra vocês no vídeo que vem, em que eu vou fazer, agora sim, a resenha de Guerra e Paz. Vou falar sobre a história, vou falar sobre os personagens. Eu vejo vocês na semana que vem. Se você ficou curioso e quiser ajudar o canal, você pode comprar a edição do Guerra e Paz usando os links que eu deixo aqui embaixo, que você vai estar ajudando o canal com uma parcelinha da sua compra. Eu vou deixar, inclusive, aqui do meu lado o link para você assistir a playlist de livros russos. A gente já fez várias resenhas de livros russos aqui no Ler Antes de Morrer. Eu reuni tudo numa playlist que você pode assistir agora. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo na semana que vem. Tchau, tchau!